Nos últimos anos tem sido incontestável que o andamento vivo, agressivo e espetacular consagra Beto Borrego como o piloto mais rápido das competições quad no CNTT. Todavia, tanto em 2014 como em 2015, o piloto de Pontessor não conseguiu alcançar o título nacional, sendo batido pela regularidade e eficácia de pilotos como Ricardo Carvalho primeiro e depois Tiago Gomes. Para esta temporada de 2016, tudo indicava que a história se iria repetir quando Beto Borrego começou a ver esfumar-se a vantagem da tripla vitória nas provas iniciais, com 2 abandonos consecutivos, enquanto vinha ao de cima a regularidade do seu mais direto adversário, o regressado e muito consistente Arnaldo Martins. O triunfo na Baja de Porto Alegre, conjugado com uma inesperada desistência do seu direto opositor, acabaria por o levar a um título pelo qual tanto ansiava. Este ano tudo podia acontecer e felizmente aconteceu. Acho que mereço, acho que não mereço, porque todas as corridas que acabei venci e é mais do que... É uma sensação única. Vencer aqui outra vez o Baja de Porto Alegre, que é a corrida que eu mais gosto, juntamente com o campeonato, sem palavras, 5 vezes é muito bom. A temporada de 2016 arrancou no início de abril com a realização de um evento inédito que juntou equipas, pilotos, organizadores e demais parceiros. Presentes várias dezenas de equipas e todas as principais formações que disputam aquele que é considerado o melhor campeonato de TT da Europa. Este ano não sabemos qual é a concorrência que vai estar, vamos esperar por Góis, depois vamos ver qual é as corridas que vamos fazer. Venho lutar por um lugar do pódio, isso é o ponto número 1. Eu vou fazer o campeonato todo, isso está nos meus planos. Estou a ver se consigo ir fazer a Baja de Aragão, também em princípio irei fazer a Baja de Aragão. Estou aqui a representar os meus patrocinadores, isso é o mais importante. Com Beto Borrego a tomar a decisão de competir em 2016 apenas na semana anterior à prova inaugural, a temporada deste ano arrancou com a amargura e a tristeza de ter visto partir no ano anterior o jovem piloto de apenas 18 anos de idade. Competir era para Bruno Ferreira uma enorme paixão. Fazia-o com a ambição que queria aos campeões, mas infelizmente para ele e para todos nós, a sua caminhada terminou cedo demais. A morte aconteceu no decorrer do primeiro setor seletivo da segunda e derradeira etapa do Rally TT Vinhos Carmim, competição onde ao longo dos seus 26 anos não se registara qualquer acidente. Aliás, nos 30 anos de TT Nacional, só havia o registro de uma morte em 1990. Bruno Ferreira, que tinha sido o terceiro piloto de quad a partir para a etapa e estava apostado em lutar pela vitória, sofreu um acidente nos quilómetros iniciais do troço que lhe provocou morte imediata. Bruno Ferreira estreara-se em 2013 e em 2014 fez a sua primeira temporada completa, onde se consagrou vencedor do troféu de promoção. Depois de um pódio absoluto alcançado em 2014, iniciara 2015 com um segundo lugar na prova de abertura de uma temporada em que se assumia na luta pelo título. Desportivamente, o Campeonato Nacional de Todo o Terreno regressou depois de mais 5 meses de interregno. Com a organização do Góis Motoclube, a bonita vila de Arganil, no distrito de Coimbra, recebeu a primeira jornada desta temporada de 2016, o 23º Raid Paraíso do Todo o Terreno. Depois de uma temporada com uma participação muito limitada, foi excelente ver 15 quads à partida desta prova beirã. Após as habituais verificações administrativas e técnicas durante a manhã, da parte da tarde, a chuva e o nevoeiro intenso marcaram o arranque desportivo do campeonato, tendo sido disputado um troço cronometrado com 23 km de extensão. O mais rápido foi Beto Borrego, em Yamaha, que aproveitou bem as características do traçado escolhido pelo Góis Motoclube para realizar não só o melhor tempo entre os quad, como também foi o mais rápido em termos absolutos.
Sim, este novo esquema para mim agrada-me muito, porque acho que vai ser igual e acho que temos todos o direito de arrancar na frente. E não vou prejudicar ninguém, pelo contrário, quando vir, não sei quem vai arrancar atrás de mim, mas quem arrancar atrás de mim, quando vir, vou sair, no caso vir mais rápido, claro, vou sair e vou deixar passar, porque o meu objetivo não é trancar ninguém das duas rodas, mas sim, acho que vai ser mais engraçado porque vamos andar todos mais juntos e já que somos tão poucos squads, arrancar atrás das duas rodas e andarmos quase sozinhos também torna-se a corrida mais feia e não faz muito sentido. Para mim, acho eu. Segunda marca para Filipe Martins, em Kawasaki, que se colocou à frente do regressado Arnaldo Martins, em Suzuki. Nas posições seguintes, dois pilotos sempre muito rápidos, ambos aos comandos de quads Yamaha. Vítor Queiro realizou o quarto tempo à frente do veterano António Moreira, que foi terceiro entre os quad no campeonato do ano passado. Outros dois quad Yamaha ocuparam as posições seguintes. O jovem Rodrigo Pagaime foi o mais rápido da promoção, à frente de Fábio Ferreira, outro regresso a registar. No dia seguinte, com a meteorologia a variar entre a chuva e o sol, disputou-se a segunda etapa do Raio de Paraíso todo-terreno. 4 troços realizados entre as vilas de Arganil e de Góis, num total de 186 km. O vencedor foi, sem surpresa, Beto Borrego, como sempre, aos comandos de uma Yamaha. Uma vitória logo assim, à geral, junto com as motas e para quem não estava para vir fazer o campeonato, entrar assim a vencer é sempre uma motivação para acabar o campeonato. Vamos ver, espero que corra tudo bem até ao final. De regresso à competição, Arnaldo Martins, em Suzuki, alcançou a segunda posição, tendo conseguido bater Beto Borrego numa das 4 especiais realizadas. Sim, é um adversário bom, anda bem de moto. Eu também já estou parado há muitos anos, mas estou aqui para lutar pelo campeonato corrida a corrida e vamos ver o que é que vai acontecer. Filipe Martins completou os lugares do pódio com uma Kawasaki muito especial, onde está instalado um motor Beta. O jovem Rodrigo Pagaime foi o vencedor da promoção e o quarto classificado. Depois das pistas sinuosas das Serras Beirãs, o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno desceu ao Alentejo. Foi aí que teve lugar o Rally TT Reguengos de Monsaraz, competição organizada pela secção de motorismo da Sociedade Artística Reguenguense e que tinha como base a cidade capital dos vinhos de Portugal. O prólogo, com cerca de 5 km de extensão, teve lugar nas margens do Alqueva, tal como já tinha acontecido no ano anterior. Muito calor e, acima de tudo, muito pó marcaram este primeiro dia de corrida. Tal como na prova de abertura, o mais rápido foi Beto Borrego, em Yamaha, que aproveitou bem as características sinuosas do traçado escolhido pela organização da prova para realizar uma excelente marca. Foi um prólogo giro, estava muito pó, mas como arranquei na frente não foi difícil de conduzir. Gostei muito deste traçado, já o ano passado tinha gostado, este ano ao contrário, mas muito bonito e se calhar mais bonito até do que o ano passado. Segundo tempo entre os quad para o veterano António Moreira, em Yamaha, que se colocou à frente de Arnaldo Martins, em Suzuki, o qual terminou as caças 11 centésimas do segundo lugar. As 4 posições seguintes foram todas elas ocupadas por pilotos que se apresentaram aos comandos de quads Yamaha. Fábio Ferreira realizou a 4ª marca à frente de Marco Cardoso. Ficaram separados por 2 segundos. O jovem Rodrigo Pagaime foi o mais rápido da promoção, a escassas 7 centésimas de segundo do 5º lugar. No dia seguinte, com a corrida a sair para a pista pelas 7 horas da manhã, os concorrentes tinham pela frente um troço de 73 km e outro de 149. O vencedor, sem surpresa, foi Beto Borrego, que com a sua Yamaha dominou de forma clara. De manhã foi só fazer um andamento tranquilo e à procura sempre do perigo, para não cair. E na segunda volta foi só rolar um bocadinho mais rápido e fazer esta corrida como fiz, sempre com cabecinha e vencer. Arnaldo Martins, em Suzuki, alcançou a segunda posição, repetindo assim o resultado alcançado em Erganil Góis. Tal como aconteceu na prova anterior, a seguir à Suzuki de Martins, terminaram pilotos que se apresentaram aos comandos de quads e Yamaha. Rodrigo Pagaime subiu ao pódio e foi o vencedor da classe de promoção. Fábio Ferreira terminou em quarto, à frente de João Cardoso, que esteve aos comandos de uma Suzuki. Depois das Serras Beirãs e das planícies alentejanas, o Nacional de TT desceu até ao Algarve, onde os concorrentes marcaram presença na edição 2016 da Baja de Lolé. Numa lista com apenas 8 pilotos presentes, impôs-se, como era de esperar, a Yamaha de Beto Borrego. O piloto de Ponte de Sor realizou ainda a melhor marca absoluta. O percurso estava muito seco e estava muito escorregadio, mas com o passar das curvas começamos a habituar à condução e chegamos ao fim com condução controlada. É pena na zona de espetáculo, onde havia um salto, mas
podíamos dar mais um espetáculo e não foi possível, porque era impossível conseguir saltar aquilo. Na segunda posição da categoria, e a 4,5 segundos de Borrego, ficou Arnaldo Martins na Suzuki inscrita pela equipa Moto Brioso. O jovem Rodrigo Pagaime, em Yamaha, foi o terceiro classificado e vencedor da promoção. Fábio Ferreira, também em Yamaha, realizou o quarto tempo à frente de José Nunes aos comandos de uma Suzuki. Os dois terminaram separados por escassas 38 centésimas de segundo. No dia seguinte, a Baja do Olé apresentava para serem disputados 2 troços cronometrados, respectivamente com 119 e 82 km. Beto Borrego venceu os 2 troços e triunfou pela terceira vez consecutiva nesta temporada, mas o piloto da Yamaha teve de superar um pequeno contratempo que teve logo a meio da primeira especial. Sempre cheio de entusiasmo, como eu digo, eu quando venho fazer corridas gosto de fazer, não só controlar, eu gosto de me divertir ao máximo e onde passo deixar a minha marca, e isso é o que eu quero, em todas as corridas deixar a minha marca e vamos ver como corre até ao fim. Também pela terceira vez, o segundo classificado foi Arnaldo Martins, em Suzuki, que desta feita chegou a passar pelo comando. Numa corrida muito movimentada, na batalha pela terceira posição, o derradeiro lugar no pódio ficou para Fábio Ferreira, com a Yamaha. 3 dos 4 pilotos que passaram pela terceira posição foram forçados a abandonar. Rodrigo Pagaime foi vítima de problemas elétricos. O algarvio Paulo Fernandes sofreu um acidente, tendo sido hospitalizado, e o portalegrense João Cardoso também se despistou na tentativa de ultrapassagem de uma moto, felizmente sem consequências para o piloto. A vitória na classe de promoção foi para o piloto de Monchique, José Nunes, que pilotou esta Suzuki. A Vila da Sertã recebeu a 4ª etapa do Nacional de TT e as pistas serranas da Baja TT do Pinhal foram o palco de uma corrida organizada pela Escuderia Castelo Branco, que durante 2 dias animou a região. Com o regresso do campeonato às Serras Beirãs e na estreia da Vila da Sertã como anfitriã de uma competição de todo o terreno, foram muitas as equipas que compareceram ao desafio lançado pela Escuderia Castelo Branco para a sua Baja TT do Pinhal. A jornada do squad foi bastante atribulada e com vários percalços. Bem esteve Arnaldo Martins, que levou a sua Suzuki a ser a mais rápida tanto no prólogo como na especial disputada no primeiro dia. Tentei andar rápido, tanto no prólogo como no primeiro setor seletivo. O dia correu bem, agora vamos esperar para amanhã, é um dia de prova, ainda faltam muitos quilómetros pela frente, mas estou aqui para lutar para o primeiro lugar. Vamos ver como é que vai correr. Na segunda posição, encontrava-se à partida para a segunda etapa Filipe Martins, o piloto desta Kawasaki, que tinha 48 segundos de desvantagem para Arnaldo Martins. Martins terminou o primeiro dia 6 segundos à frente do líder do campeonato, Beto Borrego, em Yamaha, que em dia de aniversário não foi feliz na corrida onde teve outros percalços, como por exemplo uma saída de estrada mais violenta. De regresso às competições, o veterano António Moreira ficou com a 4ª posição, tendo gasto mais 6 segundos que Beto Borrego. O segundo dia da prova Beirã confirmou a ascensão de Arnaldo Martins, que dominou a prova aos comandos da sua Suzuki. Um regresso às vitórias depois de vários anos de paragem que deixaram o piloto nortenho bastante emocionado. Andei sempre a atacar forte, saí para o primeiro setor seletivo com 40 segundos de diferença. No segundo setor seletivo da parte da manhã ataquei bem para ficar com uma boa margem, para sair mais 2 minutos para sair para esse setor, tranquilo. Já saí para esse setor quase com a corrida ganha, só foi mesmo gerir a máquina. Filipe Martins terminou a corrida num excelente segundo posto. A terceira posição ficou para o veterano António Moreira, em Yamaha, que terminou apenas a 9 segundos do segundo lugar. O jovem Fábio Ferreira, também em Yamaha, continua a fazer excelentes provas e desta feita foi o mais rápido na derradeira especial cronometrada. O quinto posto pertenceu a Nuno Gonçalves, que venceu a classe de promoção. A prova Beirã foi madrasta para o líder do campeonato, mas Beto Borrego e a sua equipa tudo fizeram para estar à chegada. O piloto terminou com quase 2 horas de atraso para o vencedor e teria marcado os pontos correspondentes ao 7º lugar se não tivesse sido desclassificado por ter excedido o tempo máximo permitido. Completada a primeira metade da temporada de 2016, o promotor do Campeonato de Portugal de todo o terreno lançou o desafio às principais equipas para um super teste que pretendia ser também um cartão de visita da modalidade. Os critérios foram os de selecionar máquinas diferentes para que um piloto com a credibilidade de Miguel Barbosa as pudesse testar e, no final, partilhar com os amantes dos desportos motorizados a opinião resultante desta experiência. Este comparativo teve lugar no dia seguinte a Portugal se ter consagrado campeão europeu de futebol e, apesar do estado de euforia geral, ninguém faltou à chamada, com especial destaque para Miguel Barbosa, que veio para este teste depois de ter estado a assistir ao jogo em Paris.
Primeiro testou as 2 rodas e depois Miguel Barbosa saltou para os sempre espetaculares quad. Uma máquina em que o piloto se sente particularmente à vontade porque tem uma que utiliza regularmente. Vamos ver então qual a sensação na passagem para uma Yamaha, com a qual Beto Borrego costuma andar assim, para gáudio dos muitos espectadores que acompanham as provas do todo o terreno nacional. Esta moto é uma Yamaha YFZR 450, uma moto bastante agradável em termos de ciclística. Como se pode ver, tenho umas suspensões Extreme Tech que gosto bastante, e acerca do motor, é uma moto que está praticamente original. Gosto de zelar pela fiabilidade e não gosto de abusar muito em termos de motor, e assim arrisco a não ter problemas maior em corridas acerca do motor. Nestas motos é importante ter um travão pelo menos na frente melhor. Tenho uma Behringer montada, só a bomba de cima e chega já para ter um travão bastante bom. Temos de ter sempre o trabalho do representante, neste caso da Extreme Tech, que tem de fazer uma boa afinação para o piloto andar mais seguro. A autonomia é cerca de 15 litros ao 100. Às vezes nas etapas já chegamos um pouco com ela já a falhar, mas tem chegado. Para já estava cheio de saudades de guiar uma Moto 4, já há muito tempo não guiava. E depois isto é muito idêntico àquilo que é no fundo a minha praia, que é os carros, a abordagem em curva, a preparação, o curvar, é espetacular. Isto para mim é como se fosse um mini WRC, ainda por cima de ter a honra de poder estar a guiar a moto do Beto, ainda mais porque é uma super moto, foi espetacular, gostei bastante. É uma modalidade que eu admiro bastante porque já andei muito moto 4 e portanto sei a exigência física que é necessária e sobretudo ao nível e à velocidade que eles andam, e portanto poder experimentar aqui agora uma verdadeira máquina de corrida foi excelente. A malta das motas não tem ali rolar, não tem nada, portanto são os corajosos do pelotão, e é verdade, é impressionante a velocidade com que eles andam e as médias que fazem e enfim, não levam roadbook, e portanto é um grande mérito e anda-se muito depressa. E eu, para mim, fisicamente, os Moto 4 é a modalidade mais exigente fisicamente, em termos de braços. Pronto, os carros depois têm outras coisas, têm a temperatura dentro do carro que as motas não têm, enfim, mas para mim, em termos de físico, já andei nas 3, acho que aqui o Moto 4 puxa muito pelo cabedal. O contraponto à Yamaha de Beto Borrego, uma máquina utilizada pela grande maioria dos pilotos, é a Suzuki LTR. Nos ensaios esteve presente a de André Carita, vencedor da Baja Porto Alegre 500 em 2014. Uma máquina exatamente igual à de Arnaldo Martins, o piloto que a meio da temporada se encontrava na liderança do campeonato depois de largos anos ausente das competições. Isto é uma Suzuki, uma LTR 450, com algumas alterações de nível de motor, suspensão, para as provas do terreno que nós fazemos. Eu tenho apostado nessa marca e tenho gostado muito desta moto. Ela tem um motor um pouco diferente do normal, que elas vêm original. Tem uma suspensão também com uma leitura de terreno muito diferente da original. A nível de travões tenho apostado na origem, porque sinto que eles são bons. E pronto, um depósito também de grande capacidade para as grandes tiradas e as grandes diferenças. Terminámos um ciclo em grande diversão. Isto é uma parte deste teste que me agrada bastante. Os Moto 4 são máquinas infernais e que dão um prazer enorme. Para mim foi um prazer poder experimentar aqui a máquina do André, uma máquina fabulosa. Eu tenho termo de comparação, tenho um modelo deste em versão normal e portanto foi uma comparação interessante e ver que não tem nada a ver em termos de motor, de chassi, de estabilidade em curva, tudo, mas deu-me bastante gozo porque isto são autênticos WRCs, mas só tração atrás e portanto uma pessoa vai em constante diversão e a tirar partido e tirar gozo. São máquinas que fazem tempos incríveis nas provas, que fazem médias muito elevadas e é impressionante a velocidade que eles andam e portanto satisfeito. E portanto os meus parabéns também aqui aos pilotos que têm que ter aqui bom cabedal para as provas. Com o regresso do campeonato depois do habitual interregno de verão, Idanha Nova foi a anfitriã de uma competição pontuável para a Taça do Mundo e Campeonato da Europa de Bajas, para além da competição nacional.
Muitas equipas compareceram ao desafio lançado pela escuderia Castelo Branco para a sua Baja TT Idanha Nova, que este ano se estendeu também ao concelho de Penamacor. Repetindo o formato que tinha sido utilizado na Sertã, ao tradicional prólogo, acrescentou a escuderia Castelo Branco um troço de 78 km para o primeiro dia de prova. Beto Borrego dominou de forma clara e terminou este dia inicial com uma vantagem de 3 minutos e 5 segundos para o segundo classificado. O prólogo correu muito bem, ataquei logo, passei na frente para a primeira etapa. Primeira etapa levei, fiz a questão de levar os pneus sem bolas, porque a moto é mais leve, e ao ir assim tive de ter mais cuidado com as pedras e fazer uma condução mais tranquila para não furar e chegar ao fim com os pneus sem furo. Correu tudo bem. Na segunda posição, posicionou-se à partida para a segunda etapa o piloto local David Jacinto, que, tal como Borrego, utilizou uma Yamaha. Com uma desvantagem de 13 segundos para o segundo classificado, Arnaldo Martins e a sua Suzuki estavam 9 segundos à frente do jovem Rodrigo Pagueime, o mais rápido dos pilotos inscritos na classe promoção. O veterano António Moreira levou a sua Yamaha ao quinto lugar, 25 segundos à frente do jovem Fábio Ferreira. No segundo dia da Baja TT de Idanha, os concorrentes cumpriram o único troço cronometrado com 250 km de extensão. Bem sucedido nas provas beirãs, Arnaldo Martins garantiu novo triunfo. Um resultado que permitiu ao piloto de cabeceiras de Basto reforçar a liderança no campeonato. Venho de uma lesão e de uma paragem de 2 meses. É como digo, não contava ganhar. Aconteceu. Vou lutar até ao fim. Esta vitória tem um sabor redobrado e agora vamos aguardar pelas últimas corridas do campeonato, mas acho que vou num bom caminho. Beto Borrego, que vencera a primeira etapa, dominava a corrida quando foi forçado a abandonar por despiste. Sorte idêntica para o jovem Fábio Ferreira, também em Yamaha. Assim sendo, o segundo lugar ficou para o piloto local David Jacinto, aos comandos de uma Yamaha que manteve animado duelo com o vencedor da prova. Subindo mais uma vez ao pódio, o veterano António Moreira levou a Yamaha ao terceiro posto. Oriol Vidal terminou a corrida a 28 segundos do veterano piloto português, mas levou para casa a vitória na competição do Mundial de Bajas, bem como na Junior Cup. Sexta posição final para Nuno Gonçalves, o melhor classificado entre os pilotos inscritos na classe promoção. A Vila do Gavião recebeu a sexta e penúltima jornada do Nacional de TT e as pistas alentejanas foram o palco da 29ª edição da prova organizada pelo Centro Cultural, Recreativo e Desportivo da Ferraria, uma corrida que durante 2 dias animou a região. O Raio TT da Ferraria contou com algumas ausências inesperadas, mas houve também regressos nesta sexta etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, que tinha como aliciante suplementar a possível decisão antecipada do título, o que não veio a acontecer. Depois das verificações administrativas e técnicas, que desta feita contaram com a presença pouco habitual dos pilotos, pois estes estão normalmente atarefados no reconhecimento do prólogo, a 29ª edição do Raio TT da Ferraria arrancou sem prólogo, com uma etapa que incluía um troço cronometrado de 26 km. Os primeiros a sair para a pista foram desta vez os Quad, categoria onde se impôs o piloto local Beto Borrego, que levou a Yamaha a realizar o terceiro tempo absoluto. O segundo mais rápido foi o veterano António Moreira, também Yamaha, enquanto o líder do campeonato, Arnaldo Martins, levou a Suzuki à terceira posição. Nos lugares seguintes ficaram 2 pilotos consagrados que ainda não tinham corrido esta temporada. Luís Enjeitado, que dedicou as temporadas de 2015 e 2016 a ser navegador de Rita Oliveira, foi o quarto classificado à frente de André Carita, em Suzuki. A 2 minutos e 6 segundos de Beto Borrego, Nuno Gonçalves, aos comandos desta Yamaha, terminou o primeiro dia de prova no 6º posto, com um escasso segundo de vantagem sobre Rodrigo Pagueime, o seu concorrente direto na classe de promoção. 2 pilotos que, face à ausência de Fábio Ferreira, a recuperar do acidente em Idanha, surgiam a lutar pelo terceiro lugar no campeonato absoluto. No segundo dia do Raio TT da Ferraria, os concorrentes cumpriram 3 voltas a um setor seletivo com 66 km. Motos e quads foram para a pista em conjunto pelas 7h30 da manhã e de acordo com os resultados da véspera. A prova alentejana ficou infelizmente marcada por alguma polémica. Uma penalização castigando o facto de não ter desligado o motor da sua moto durante o reabastecimento, como mandam as regras, impediu o líder do campeonato, Arnaldo Martins, de festejar antecipadamente o título que o terceiro lugar obtido na corrida lhe assegurava. Por outro lado, Beto Borrego regressou aos triunfos, averbando perante o seu público a 4ª vitória, entre outras tantas provas terminadas. A batalha do título ficou assim adiada para Porto Alegre, onde, a uma eventual vitória de Beto Borrego, teria de responder Arnaldo Martins com pelo menos um 5º lugar. Sim, claro, é impossível não sair daqui satisfeito com este público todo.
Há pessoal aqui da zona que eu imagino se eu morasse aqui, eu ainda moro longe. Se eu morar longe, ainda sou assim, imagino se eu fosse mesmo cá. Foi impecável, brutal. Foi levar a moto até ao fim, sem arriscar muito, porque vinha com uma maré de azares enorme. Felizmente ganho na pista sempre, cada vez que acabo. Excelente segundo posto no Gavião para o sempre jovem e aguerrido veterano António Moreira. O terceiro lugar no raio TT da Ferraria foi ocupado pelo consagrado Luís Enjeitado, que aproveitou o formato da prova para competir tanto no squad como mais tarde ao lado de Rita Oliveira, no Polaris. O quarto posto ficou também para um regressado, no caso André Carita, aos comandos desta Suzuki. Rodrigo Pagaime venceu a classe de promoção e saiu do Gavião a apenas um ponto do terceiro lugar absoluto, posição ocupada por Nuno Gonçalves, que, nesta competição, terminou apenas em sétimo. Em festa, como era de esperar para uma celebração de 30º aniversário, o Alto Alentejo assistiu durante 3 dias a uma fantástica competição de todo o terreno. A Baja Porto Alegre 500 encerrou a temporada do Nacional de TT e as famosas pistas alentejanas ditaram vencedores e campeões. A cidade de Porto Alegre começou a ser inundada na quinta-feira por pilotos, máquinas e equipas para este ano muito especial da mítica Prova Alentejana. Para além dos participantes habituais que ao longo do ano disputaram as outras 6 etapas do Campeonato Nacional, muitos outros fazem aqui a sua corrida anual. Esportivamente, o primeiro dia da Baja Porto Alegre 500 compreendeu o tradicional prólogo e um troço de 84 km com partida de Ponte Sor e chegada a Porto Alegre. Beto Borrego dominou de forma clara no prólogo, mas foi depois batido no troço de 84 km pelo piloto local Vítor Caeiro, que se assumia apostado em lutar pelo triunfo. Eu tenho noção do meu lugar, né? O meu lugar, não sei, eu gostava que fosse nos primeiros 3, não é fácil, claro que não é fácil. Mas vou tentar e trabalhei mesmo para isso, vamos ver. Na segunda posição, Beto Borrego terminou o dia a 15 segundos do líder da prova. Com uma desvantagem de 51 segundos para o segundo classificado, Marco Cardoso colocou mais uma Yamaha, escassos 11 segundos à frente da Suzuki de Arnaldo Martins, o líder do campeonato. As restantes 6 posições que faltam para completar o top 10 desta primeira etapa foram maioritariamente ocupadas por pilotos que não disputam o Campeonato Nacional, mas que tradicionalmente se apresentam em Porto Alegre ou quiseram de uma forma muito particular estar presentes nesta 30ª edição da prova lançada em 1987 por José Megre e Pedro Vilas Boas. Depois de já termos visto imagens do quinto classificado, o beirão David Jacinto, e do veterano famalicense António Moreira, ambos em Yamaha, estamos agora com a KTM pilotada pelo alentejano António Varela. O segundo dia da Baja Porto Alegre 500 levou os concorrentes a fazer um único troço cronometrado com quase 350 km de extensão. A partida foi dada da Vila do Crato, que preparou um cenário fantástico para este segundo arranque da competição. Hemos venido desde Cáceres a ver este pedazo de espectáculo. No puedo! Na prova destinada ao squad, os candidatos também eram 2 e Arnaldo Martins, líder do campeonato, apenas necessitava de chegar ao fim entre os 8 primeiros e era preciso que Beto Borrego ganhasse a prova. Aos comandos de uma Suzuki, com que este ano regressou às competições, o piloto de cabeceiras de baixo viria todavia a sofrer uma queda à passagem por Ponte Sor, da qual não viria a recuperar a ponto de terminar a corrida. Beto Borrego aproveitou, conseguindo desta forma reaver um título que lhe escapara nos 2 últimos anos, apesar de ser o piloto mais ganhador em corridas. A 15 minutos de Beto Borrego terminou o jovem Rodrigo Pagaime, que com este excelente resultado não só venceu também a classe de promoção, como terminou o ano na 3ª posição absoluta do Nacional. Sim, temos treinado bastante para conseguir um bom lugar no campeonato e com sacrifício conseguimos. O terceiro lugar na prova ficou para o piloto de Porto Alegre, Vítor Caeiro. Nos lugares seguintes, mais 2 pilotos alentejanos, o António Viegas a completar o quarteto de quads Yamaha, que encabeçaram a classificação no final desta corrida. O vencedor da prova em 2014, André Carita, acabou agora no 5º lugar depois de uma jornada muito sofrida. Depois do violento acidente em Adanha Nova, Fábio Ferreira regressou às provas. O 8º lugar em Porto Alegre permitiu-lhe ascender ao 5º posto absoluto no campeonato, a escassos 2 pontos do 4º classificado.